pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Delícias da Léo. É um grande prazer tê-los aqui novamente. Bom, esse meu bolinho aí, ele tem 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura, tá? Eu peguei e bati esse meu chantilly aí só com pó para glacê real, tá? Foi a única coisa que eu coloquei nesse meu chantilly aí, bati ele bem durante uns 10 minutos até ele ficar bem poroso, tá? E eu tô colocando aí nessa tigela a quantidade de chantilly que eu vou precisar, tá? Pra poder estar decorando aí esse meu bolo. E eu coloco aí nessa tigela a quantidade necessária. E agora, antes de hidratá-lo, né, com o leite condensado, eu pego sempre o meu corante, aí tá o amarelo, né? E coloco aí nesse meu chantilly aí, que ele tá bem poroso. Sempre coloquem, gente, primeiro o corante, para depois você pegar e colocar o leite condensado, para ver se vai haver necessidade de realmente de colocar o leite condensado. Porque muitas das vezes o corante que você colocar, ele já vai dar uma boa hidratada. Mas nesse meu caso aí, o amarelo, ele não hidratou o suficiente, tá? Até pela quantidade de chantilly que eu tinha aí nessa minha tigela. Mesmo eu misturando bem essa cor aí nesse chantilly, amassando bem, bom mesmo você hidratar aí, né? Eu tá usando essa espátula facilita muito, tá? Na hora de você estar amassando esse chantilly aí, está espalhando bem a cor. O ideal é que você sempre coloque o corante, mas esse corante aí não seria o suficiente para hidratar esse meu chantilly. E mesmo assim eu vou espalhando bem aí, amaciando bem aí com essa minha espátula, esse chantilly. Eu quis fazer um vídeo aí um pouco, não tão longo, né, mas um bem explicativo, porque tem muitas pessoas com dificuldade aí com essa questão de hidratar chantilly. Às vezes coloca o chantilly num bolo de uma forma que ele ainda tá poroso, e aí eu tô explicando aí bem direitinho para vocês como fazer. Aí eu vou colocar o leite condensado. Vocês estão vendo a quantidade que eu coloco de leite condensado? Já é uma quantidade boa, né? E mesmo assim eu pego, depois que eu coloco esse leite condensado, eu vou novamente, utilizo a espátula, abaixo mais a câmera aí para vocês visualizarem bem esse meu chantilly, e vou amaciando aí com essa minha espátula esse chantilly bastante. Mexo bastante, gente. Mexo bastante aí até ficar bem hidratado, porque o segredo de um bom espatulado no bolo é o chantilly estar indo no hidratado. Ele tanto bem hidratado, pessoal, vocês vão passar a espátula com facilidade. Vocês vão passar a espátula, o chantilly não vai sair do bolo, não vai vir aquele pedação de chantilly na espátula, arrancando o chantilly da espátula, nada disso vai acontecer. Coloco novamente, tá vendo? Mais quantidade desse chantilly até ele ficar bem cremosinho. Vocês estão vendo aí como é que a gente vai passando a espátula, ele vai criando tipo uns bicos assim de suspiro, tá vendo? Gente, o segredo é hidratar. E eu aí tô procurando hidratar bem esse meu chantilly para não ter dificuldade, ainda mais com espátula. Tá vendo? Eu hidratei ele bem hidratado, ele tá cremoso. Já viu aquele sorvete de casquinha do McDonald's? Que a menina coloca aí, sai aquele sorvete assim, bem cremosinho? É nesse ponto aí que teu chantilly tem que estar. Aquela cremosidade ali de sorvete de casquinha, tá vendo? Olha como é que ele fica bem cremosinho. Você já não vê aquela porosidade, aquelas bolhas, né, de porosidade aí, né? Você vê que ele tá bem hidratado, bem aveludado, bem brilhoso. E aí eu vou pegando uma manguinha de confeitar, né? Geralmente eu uso o tamanho M, tá? Que pra mim é o que eu consigo me adaptar melhor para colocar a quantidade que eu quero, tá? Eu compro geralmente esse pacote aí na loja de confeitaria que vem com 10. E aí, como vocês estão vendo, eu vou cortar um pedaço aí, tá vendo? Não tão grandão, também não tão pequeno, tá? E vou abrindo aí essa minha manga de confeitar aí para vocês verem como é que eu faço para colocar o chantilly também na manga de confeitar. Muitas pessoas, por mais simples, é simples colocar, mas muitas pessoas têm dificuldade. Eu faço da minha mão que nem um copo, pessoal. Como se a gente estivesse segurando um copo. É como eu pego, tá vendo? Essa manga de confeitar aí. Tem gente que bota num copo para poder, mas você pode fazer dessa forma na sua mão também. E aí eu vou colocando esse meu chantilly aí. Como eu falei pra vocês, eu só estabilizei ele com pó glacê real. Eu coloco uma quantidade assim
boa, o que realmente, assim, eu ia utilizar aí, tá? Eu procuro colocar bastante para toda hora não ter que parar para colocar, tá? Até uma forma que eu consiga puxar para cima, entendeu? Aí eu aperto lá em cima, seguro bem e vou puxando ele com a mão para baixo, até ele chegar próximo ao bico, tá? Eu não fiz esse vídeo aí rápido demais, porque eu quero pegar e ensinar vocês essa parte aí, que as pessoas têm dificuldade no chantilly, que eu sei que tem, para hidratar ainda, e por isso o bolo muitas das vezes sai com aquele bloco de massa em volta. E olha aí, pessoal, eu vou depositando ele camadinha por camadinha, e vocês já podem reparar, conforme eu vou colocando, como ele está super hidratado, gente. Ele está muito hidratado, muito bom de se trabalhar mesmo. E é muito bom colocar o chantilly dessa forma, hidratado. Como eu falei para vocês, vocês não terem essa dificuldade mais de espátula bolo. Entendeu? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, mas por questão do chantilly. Não está no ponto correto de hidratação. Gente, não fiquem com receio de colocar leite condensado. Tem pessoas que põem creme de leite, tem pessoas que utilizam leite, tem pessoas que hidratam com água, com até o creme de leite. Mas procurem deixar ele bem hidratado, que isso vai facilitar demais a vida de vocês em qualquer bolo que vocês forem fazer, tá? E aí eu já vou dar uma adiantada no vídeo, né? Para poder aí a gente não prolongar muito, que algumas partes importantes eu deixei ele devagar, entendeu? Há outras partes que que são questões que eu já expliquei, né? Eu vou dar uma adiantada, mas os pontos principais desse vídeo aí, eu tô procurando explicar, que é o chantilly, o espatulado, alguns detalhes que as pessoas têm dificuldade, tá? E aí eu vou colocando novamente na minha manga de confeitar, para terminar de finalizar aí esse bolo aí do topo aí em cima. Gente, para você que ainda não é inscrito no canal, que já tá gostando desse vídeo, da forma de explicar e tudo mais, gente, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação aí, para o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante e ele começar a indicar os nossos vídeos aí nessa página aí do YouTube, ok? Pessoal, é muito bom ter vocês aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Procuro colocar vídeos assim, tá? Que eu venha explicar e tirar dúvidas de pessoas que são iniciantes nessa área, tá? E que tem essa dificuldade, tá? De estar hidratando o chantilly, de estar deixando ele de uma forma e também que depois ele não venha escorregar do bolo porque não está estabilizado. Tudo isso aí, eu tenho receita também de massas de bolo aqui no meu canal. Entra aí no canal, dá uma pesquisada, tá? Para vocês verificarem aí massa, ponto de chantilly, recheio, tá? Panela ideal para você estar fazendo aí seu brigadeiro, sua cobertura. E aí eu já vou adiantando bem esse vídeo aí pra gente não prolongar muito, né, pessoal? E aí, novamente, eu coloco mais chantilly aí, tá? Porque ainda ficou faltando a parte de cima. E coloco o corante. Mas esse corante aí também, essa quantidade não vai ser o suficiente, tá? Porque mesmo tendo colocando bastante, ele até vai ficar um pouco mais amarelo em cima, mas não tem problema, tá? Porque como ele vai ser um bolo cachepô, não tem problema que ele fique um pouco mais amarelo em cima, não. Porque o cachepô vai tampar bem esse bolo, porque eu quero fazer nesse bolo aí, como vocês já viram na capa, né? Uma escrita na frente do bolo. Então não tem problema que eu vou cobrir bem com cachepô esse amarelo aí, entendeu? Pra ficar bem alto pra poder fazer essa escrita. E aí eu hidrato bem meu chantilly. Gente, eu particularmente, eu prefiro hidratar o meu chantilly de leite condensado. Eu particularmente prefiro. Eu acho, na minha opinião, assim, é uma opinião particular, cada um hidrata conforme se adequou, melhor, ficou melhor pra você. Por que eu prefiro? Porque o pó para glacê real, tá? Ele, quando eu coloco ele, ele não dá aquele sabor no chantilly. Quando eu faço ele com o chantininho, quando eu coloco leite em pó, ele já fica com um sabor mais gostoso. Como aí eu só tinha feito com pó para glacê real, eu não achei que ele tava num gosto legal não, entendeu? Então eu procuro sempre estar hidratando com leite condensado, que
além de eu, na minha opinião, achar que ele hidrata melhor, tá? Deixa ele mais cremoso, mais aveludado, tá? Uma opinião minha, particular minha. O sabor também fica melhor por ser leite condensado, tá, pessoal? Eu prefiro, tá? E aí eu vou finalizando essa parte de cima do meu bolo, tá? Pra gente já começar aí esse espatulado do bolo. Aí eu espatulo em cima, né? Vou passando minha espátula em cima. E logo em seguida eu passo ela na lateral aí, tá? Tentando deixar bem lisinho, pegando algumas imperfeições, alguns furinhos aí, essas migalhinhas que ficam. Esses buraquinhos ainda que ficaram aí, né? E vou passando para poder tampar. Aí, gente, eu pego essa minha espátula aí, que vocês estão vendo também de bolo. Ela tá um pouco molhada. O que que eu faço, gente? Eu vou lá na bica, né? Molho bem pouquinho mesmo. Pego, eu sacudo ela assim para tirar o excesso, tá? E vou passando na lateral bem devagar. Olha como é que eu passo essa minha espátula, gente. Bem devagarzinho, passando, abraçando bem a espátula ao bolo para eu não arrancar, né? O meu chantilly aí desse meu bolo. Eu sempre abraço a espátula, eu não passo ela totalmente em pé sem inclinar, tá? Não faço dessa forma, senão eu vou arrancar o chantilly do meu bolo. E aí eu vou passar novamente, mas o outro lado, né? Tá vendo que não tá sujo? Olha como é que eu faço. Eu pego, encosto e abraço, como se estivesse abraçando o bolo com a espátula. E vou aí devagarzinho passando. Não precisa ter pressa, gente, para tá passando espátula. O segredo é passar devagarzinho de uma forma que é lisa. Ó, ela já ficou, o meu bolo já ficou totalmente alisado. Só que tem uma parte aí do bolo que está me incomodando. Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, tem uma parte aí de cima que tá escurinha, tá? Como se estivesse mostrando aí a camada do bolo, do recheio, não, mais ou menos isso. Então eu venho com um pouco de chantilly e vou tampando esse escuro aí que tá aparecendo aí do bolo. Tá vendo? Eu vou tampando, passando chantilly para tampar e para ficar num tom legal, para não aparecer essa parte assim, por mais que eu sei que tem cliente que não vai visualizar esse tipo de coisa, mas eu, particularmente, gosto de fazer. Tá vendo? Eu molhei novamente, tiro o excesso e vou abraçando novamente. Como eu tava falando, essa marquinha eu não gosto, é uma marquinha que me incomoda. Eu sei que o cliente talvez nem vá visualizar isso, entendeu? Mas eu, como é algo que me incomoda, eu gosto de deixar bem feito, espatulado, para que não venha aparecer, tá? E aí, novamente, eu espatulei, tá? E aí, ficou só essa imperfeiçãozinha que vocês estão vendo. Eu passo novamente chantilly. Tudo com calma, gente. Espatular bolo, texturizar, confeitaria não é nada de estalar dedo e pronto, ficou pronto. Não é passe de mágica. Tudo é bem devagar, com calma, para ficar uma coisa perfeita, bem feita. O que você puder fazer de melhor para atender o seu cliente, para que leve um bolo bonito para casa, bem decorado, que às vezes tem trabalho de bico, né? É o ideal. Mas aí no meu caso é espatulado. Então procurei deixar um espatulado bem lisinho e foi assim que ele ficou do jeito que eu queria, gente. Bem lisinho mesmo. Eu gostei muito. E aí eu já vou fazer o meu cachepó, tá? O meu cachepó embaixo, que vai ser verde, tá, pessoal? Esse cachepó vai ser verde. Então eu peguei aí, botei meu chantilly, que ele está bem poroso, como eu já falei pra vocês. Então, o segredo, vai usar corante? Não usa o chantilly, o leite condensado primeiro, sempre primeiro o corante, como eu já falei, para depois você ver se tem necessidade ou não de você colocar leite condensado. O que que eu fiz aí, pessoal? Eu coloquei o corante verde folha, tá? Depois eu pinguei poucas gotas do azul e depois poucas gotas do preto. Tipo assim, 3 gotas do verde, 3 gotas do azul, 3 gotas do preto. E aí eu fui pingando, intercalando essas cores, tá? Porque eu fazendo assim, eu queria que ele ficasse num verde mais escuro. Porque, como vocês sabem, o verde folha é um tom claro. E eu não queria que ficasse tão claro. Então, eu fui intercalando essas cores, pingando de pouquinho em pouquinho,
até ficar no tom que eu queria, de um verde mais escuro, tá? E assim eu fui fazendo. Então, eu adiantei o vídeo, né? E fui espatulando, mexendo, e fui passando a espátula e fui pingando mais algumas gotinhas de azul, como eu joguei que vocês estão vendo. Depois eu peguei mais um pouquinho de preto, pinguei novamente, tá? E fui aí mexendo. Se vocês repararem, ele já tá ficando bem hidratado, tá vendo? Aí eu pingo mais um pouquinho de verde. Então, não há necessidade aí, nesse caso, como eu falei pra vocês, sempre coloquem corante antes de eu estar botando chantilly, de eu estar colocando leite condensado. Porque se eu colocar leite condensado, aí vai desandar e eu não vou conseguir trabalhar com esse chantilly todo molenga, ele vai derreter no meu bolo. Então, sempre procurem colocar o corante primeiro, e foi isso que eu fiz. Primeiro o corante. Depois, se houver a necessidade, dependendo da quantidade de corante que você for colocar, aí sim, a gente coloca leite condensado. Agora, fora disso, não. E aí, eu já finalizei, né? Peguei, coloquei na minha manguinha de confeitar. Vou fazendo aí outra camadinha aí por cima desse meu bolo, tá? Fiz mais ou menos umas 4 camadinhas aí desse tom de verde, que foi o tom que eu precisava, tá? Pra tá fazendo aí esse cachepô. E aí eu faço essa 4ª camada aí, né? Coloco mais porque ainda não deu, não foi suficiente que eu coloquei na manga de confeitar. E vou finalizando aí essa minha camada. Aí eu pego a minha espátula, como vocês estão vendo, sem encostar na parte de cima amarela, e vou passando ela, tá? E vou passando ela até ficar bem lisinho aí esse cachepô. Então, ele ficou desse jeito. Não era o que eu queria, porque eu vou escrever na frente desse bolo, gente, tá? Porque é um bolo para uma empresa, tá? Então, eu precisava escrever. Então, esse espaço aí não era o suficiente. Então, o que que eu fiz? Eu abracei mais, pressionando, tá? Para que esse meu cachepô subisse. Se vocês estão vendo, ele tá saindo até uma quantidade maior de chantilly na espátula aí. Então, eu fui pressionando mesmo para esse cachepô subir o suficiente, um pouco mais lá para cima, para ter um espaço suficiente para escrever. E foi o espaço que eu consegui, e eu já fiz com... Peguei, o que que eu fiz aí, gente? Vou explicar para vocês. Peguei um palito de dente antes de escrever. Isso é uma dica para vocês. Fiz a marcação com um palito de dente, porque se ficasse errado, tinha como eu jogar a espátula por cima de novo, para depois cobrir, tá vendo? Com o meu chantilly. Gente, isso daí é o chantilly que tá estabilizado, que eu deixei um pouco do amarelo. E tô cobrindo aí essa marcação aí que eu fiz de palito de dente. Usei o palito de dente, fiz a marcação primeiro da letra, do formato que eu queria, para depois vir esse bico aí que eu tô usando, gente, é o bico 2, perlê número 2, tá? Para quem tem essa dúvida aí, tá? Esse perlê aí foi o que eu precisava, tá? Para fazer essa escrita aí, com essa linha aí nessa espessura, tá? Tem o número 1, tem o número 3. Aí vocês vão vendo, se caso vocês vierem fazer alguma escrita, qual vai ser o ideal para vocês. Esse que eu usei foi o número 2. E aí eu vou cobrindo, tá vendo aquela marcação que eu fiz com o palito de dente com o meu próprio chantilly que estava hidratado, que era o amarelo de cima, que eu tinha reservado um pouquinho para fazer isso. E ficou desse jeito, tá? E eu gostei muito dessa marcação, dessa letra aí no formato da letra da empresa, que é justamente à frente da loja, escrito assim, Léo, né? Léo Madeiras e Ferragens. Então, peguei o principal, que era Léo, tá? Que era um bolo pro aniversariante do mês da empresa. E como é a empresa que todo mês dá, então eu procurei fazer um bolo característico da empresa, com o nome da empresa, ali sendo servido para os funcionários que eram aniversariantes ali do mês. E aí, gente, eu borrifei com álcool cereais no meu bolo, aquele corante em pó pisca, tá? E joguei aí por cima para dar um brilho e vi limpando aí esse meu bolo com a espátula, tá? Depois eu peguei o papel toalha e fui limpando aí essa minha bandeja aí, tá? Do meu bolo e fui finalizando dessa forma, tá?
Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas que eu deixei aí para vocês. Muito obrigado por terem tirado esse tempinho aí para assistir o nosso vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima. Tchau! Oh